Muito bom dia a todos que acompanham o Popular pelas redes sociais. Manhã de terça-feira, dia 17 de outubro. E a gente está aqui, pessoal, na Câmara de Vereadores, que fica aqui na Praça da Bíblia. Hoje, terça-feira, onde tradicionalmente acontecem as sessões plenárias. A gente estava acompanhando os trabalhos hoje. Uma questão muito importante estava sendo debatida hoje, que era o requerimento de instauração da comissão de inquérito, né? No país a gente chama de CPI, mas no município é uma CI, uma comissão de inquérito, para verificar aquela situação da contratação da Fundação Instituto de Administração, a FIA, que fez aí o estudo e as propostas, os anteprojetos de lei que reformam a carreira e a previdência do servidor público municipal. Um tema sempre muito delicado quando a gente fala em carreira de serviço público, quando a gente fala da previdência do servidor público municipal, e já há alguns meses havia aquele questionamento, algumas demandas de entidades representativas de classe, também algumas falas no sentido de que precisava se apurar o modo como foi feita a contratação da FIA. Ontem à tarde, como a gente noticiou em primeira mão no site do Jornal Popular, um grupo de 8 vereadores assinou uma manifestação, uma proposta de instauração dessa CPI. Hoje, na sessão, foi feita a leitura deste requerimento e foi instaurada essa comissão de inquérito, essa comissão parlamentar de inquérito, que terá um prazo aí ainda não definido para fazer a apuração sobre se houve algum tipo de irregularidade, seja ela formal ou qualquer outro tipo de irregularidade no processo de contratação da Fundação Instituto de Administração. Também durante a sessão, tão logo foi aceito a leitura, foi feita a leitura do requerimento de instauração da CPI, foi suspensa a sessão por um período de 20 minutos para que os vereadores escolhessem, votassem para definir quem seriam os 3 membros que fariam a composição desse grupo de trabalho. Ficou eleito ali, pessoal, os vereadores Ricardo Teixeira, Celso Nicásio e o vereador Wilson Cordeiro, que é o Grilo. Posteriormente também foi feita a escolha dos postos de cada um desses vereadores nessa comissão. Ficou definido que o presidente da comissão será o vereador Celso Nicásio e o relator geral dessa comissão será o vereador Ricardo Teixeira. Uma sessão hoje bastante tensa, bastante movimentada, com vários vereadores fazendo trocas de acusações ali, por conta do modo como foi feita a composição da CPI. A gente sabe que o parlamento, pessoal, é um braço, digamos assim, da nossa democracia, onde acontecem as articulações políticas. É aquilo que você vê em Brasília, na Câmara Federal, no Senado Federal, você vê numa realidade municipal aqui no município de Araucária também. Então havia um grupo de 3 vereadores que já há algum tempo estavam verbalizando esse intento de formar uma comissão parlamentar de inquérito. Porém, por falta de habilidade e articulação política, eles não conseguiram fazer essa articulação. Esse outro grupo de 8 vereadores, liderado pelo presidente da casa, o Benhur Custódio de Oliveira, foi mais, digamos assim, safo, foi mais articulado, e política é a arte de articular-se, e conseguiu fazer com que formassem, digamos assim, um amplo consórcio de adesões ali, né, para que tivessem maioria para formar aí essa CPI da FIA, que o pessoal está chamando, é uma comissão de inquérito no âmbito municipal, mas tradicionalmente a gente conhece como CPI. Também nessa sessão, bem interessante, um outro apontamento que foi feito, porque desde que foi apresentado, veio a público a informação que, por intermédio do vereador, presidente da casa, Benhur, houve consenso na formação, no número mínimo de assinaturas para formação de uma CPI, lembrando que o que diz? A CPI, o que diz o regimento interno da casa? Diz que para a formação de uma CPI são necessários, no mínimo, 4 assinaturas, justamente porque CPI é um instrumento das minorias. Então você não necessariamente precisa de 6 vereadores, né, já que a gente tem 11 vereadores, para formar uma CPI. Você precisa só de 4. Mas é preciso habilidade política para ter 4
vereadores. E esses 3 vereadores que estavam batendo cabeça já há algum tempo para tentar formar a CPI não conseguiam essa 4ª adesão. Não conseguiam. E o vereador, presidente da Casa, Benhur, conseguiu, foi mais hábil, você gostando ou não gostando do modo como ele faz política, foi mais hábil, conseguiu aí a adesão de 8 vereadores, que é o dobro do necessário para a formação de uma CPI. E conseguiu fazer essa formação de CPI, já foram escolhidos os membros, são esses 3 membros, então, Ricardo Teixeira como relator, Celso Nicásio como presidente e o Wilson Cordeiro como membro. Também nessa sessão de hoje, pessoal, teve um outro requerimento, a sessão está acontecendo ainda, mas teve outro requerimento de propositura do vereador Ricardo Teixeira, que pediu a abertura de uma espécie de sindicância no Conselho, na Comissão de Ética da Câmara, para averiguar algumas frases, algumas manifestações que o vereador Fábio Pavone, que é do PV, havia feito contra os vereadores. Numa rede social, inclusive na rede social do Popular, quando a gente postou a matéria, agradeço muito o vereador Fábio Pavone, inclusive, por nos acompanhar lá na página do Popular. Ele chamou os vereadores que assinaram a CPI, esses 8 vereadores, de caras de pau. Pode parecer uma bobeira, pode parecer nada, mas isso, segundo no entendimento do vereador Ricardo Teixeira, caracteriza quebra de decoro. O que é quebra de decoro? É quando o vereador ele age de forma deselegante contra os demais membros da casa. E, ao contrário, uma outra coisa que é interessante a gente analisar é a declaração feita dentro do plenário da Câmara, porque dentro do plenário da Câmara, por mais que a questão da quebra de decoro seja possível, o vereador, digamos, ele tem imunidade, então ele pode falar um pouco mais, digamos, ele pode se exaltar um pouco mais. Mas a manifestação do vereador Fábio Pavone foi feita numa rede social, na rede social do Popular, e novamente agradeço ele por ser nosso seguidor, e lá ele não é protegido pela imunidade que lhe é conferida quando ele está em plenário. Então, esse vereador, foi feita aqui, o Ricardo Teixeira fez essa propositura da abertura de uma comissão de ética para verificar o posicionamento, o modo como o vereador Fábio Pavone se dirigiu aos colegas e o vereador ainda, Fábio Pavone, tentou fazer uma meia-culpa ali, pediu desculpa, disse que falou que estava meio com a cabeça quente porque se sentiu desrespeitado, pediu desculpa aos vereadores, pediu perdão, mas não foi aceito o perdão dele, o pedido de perdão dele, inclusive o vereador, presidente da casa, Benhur Custódio, falou para o vereador Fábio Pavone que ele deveria engolir o choro, já que ele falou, deveria reconhecer que falou e arcar com as suas consequências. Então agora vai ser aberta essa comissão de ética para verificar a questão da falta de decoro do vereador Fábio Pavone. A questão de falta de decoro, pessoal, é uma questão até que não se pode discutir muito, é uma análise muito do plenário, sabe? Então, eventualmente, se for levado ao plenário para entender se o vereador Fábio Pavone faltou com decoro, ele pode, inclusive, perder o mandato, caso a grande maioria dos vereadores entenda dessa forma. São necessários 8 votos, eventualmente, se essa questão da quebra de decoro for levada ao plenário, para cassar o mandato do vereador Fábio Pavone, que é um vereador suplente já, um vereador de 800 votos ali, que já era suplente da vereadora Rosane, que renunciou lá em julho de 2021, e desde então o vereador Fábio Pavone, enquanto suplente, assumiu a cadeira. Então, são necessários 8 votos, eventualmente, se for levado a plenário, uma questão de desdobramentos, vai ser facultado o contraditório ao vereador Fábio Pavone, posteriormente talvez seja levado a plenário, vai depender muito do que os vereadores entendam aqui. Mas seriam necessários 8 votos para cassar o mandato do vereador Fábio Pavone. 8 votos, aliás, que é o número de assinaturas que fizeram com que fosse possível. 8 votos que são aqueles, mais ou menos, digamos assim, o direcionamento do xingamento de caras de pau que o vereador Fábio Pavone fez ontem. Em tese, ele direcionou para 8 vereadores. E são necessários 8 votos para, eventualmente, numa análise final, cassar o seu mandato. Caso, eventualmente, a gente está no campo da conjectura, esse Fábio Pavone tenha... Quem assume, caso não tenha deixado o PV, seria o vereador Coimbra, Luiz Coimbra, que é o terceiro da fila ali de sucessão do PV.
Então, pessoal, a sessão está acontecendo ainda, a gente vai voltar lá para acompanhar as informações completas sobre esse dia tumultadinho aqui na sessão plenária da Câmara. A gente vai trazer para vocês na edição impressa do Jornal Popular de quinta-feira, lá na tradicional coluna de notas políticas. Então, convido todos a seguirem acompanhando o Popular, anotar este número que está aí na tela, 3614-2500. Mandem um WhatsApp para a gente lá, nos informem sobre o que está acontecendo em Araucária, sugiram pautas sempre para fazer essas informações para vocês. Muito obrigado por acompanhar o Popular, informação de qualidade, gente de verdade. Eu sou Valdir Clay, aqui do Popular, que é especialista em Araucária.